Eu estava pregando em Gálatas, mas não posso deixar passar essa oportunidade para lidar com algumas coisas que estão na realidade hoje, como está sendo essa questão do coronavírus. E não é a primeira crise mundial que acontece. Dificuldades maiores já têm acontecido, doenças com vamos dizer assim, uma fatalidade maior já aconteceu sobre a humanidade em toda a história. Mas o temor nosso é verdadeiro também. A incerteza toma conta da nossa vida quando nós paramos para pensar: se o país parar? E se o meu negócio, que dá trabalho para tanta gente, tiver que fechar as portas por conta de segurança? E se a comida acabar? E se os hospitais não derem conta? E essa frustração, quando a gente olha para o mundo e vê que nós não estamos preparados, não só o Brasil, tá, gente? Outros países também já estão sofrendo. E quando a gente olha para esses exemplos, o nosso coração tende a quê? A desfalecer, a cair, a olhar para o lado, olhar para as pessoas que nós amamos e a começar a sentir uma certa dor e uma dificuldade de saber como vamos lidar com uma coisa que nós não conhecemos, com algo que nós não vemos. Porque quem vê o coronavírus? Ninguém. E o mais interessante dele, quando eu estava prestando atenção essa semana nas notícias, é que não é como uma doença que você consegue ver os sintomas na pessoa, aquele que vem, te abraça. E outra coisa, o brasileiro é muito acalorado, né? A gente gosta de abraçar, beijar, dar a mão para a pessoa. E é muito difícil a gente se controlar. E em algum momento você vai perder a noção, com toda essa paranoia, de que você tinha que deixar de cumprimentar o irmão ou um familiar. Só que em meio a tudo isso, a vida continua. Em meio a tudo isso, nossa realidade, nossos problemas, nossas dificuldades vão continuar a estar presentes. Dificuldade financeira, às vezes uma doença com a qual você já está lidando antes mesmo do coronavírus. Às vezes mesmo uma situação econômica que pega muito a família, pagar o aluguel, pagar os impostos, declaração de imposto de renda. Pessoal, tantas coisas que vão se acumulando e formando um todo, que se a gente parar para carregar nas nossas costas, eu acho que a Silvia teria muita clientela. Muitas pessoas que iriam visitar ela falando: Silvia, e aí? E a Silvia já tem também dificuldades e problemas, imagina lidando com mais alguns. E pessoal, isso que estou falando não acontece só com vocês, acontece comigo. Hoje eu sou um homem casado, graças a Deus, mas dificuldades a gente também passa. E ainda mais a minha preocupação estava sendo esses dias com a minha esposa, que ela é enfermeira. E ela está procurando um trabalho. E imagina, justo conseguir trabalho nessa época onde a situação se mostra cada vez pior. E a nossa confiança, a nossa fé se mostra muito frágil. Mas o que nós podemos fazer? Eu não quero ser irresponsável, como eu disse no começo. Eu não quero ser alguém que somente vai falar de uma fé cega, mas também quero falar de uma verdade que também já tocou o coração de uma pessoa. E essa pessoa decidiu falar para Deus uma oração por meio de um salmo. E é o salmo que todo mundo coloca muitas vezes na sua porta, que abre lá, deixa aberto nas casas, e é o Salmo 91. Só que o Salmo 91 muitas vezes é colocado diante das portas, diante dos espelhos das casas, como um amuleto. E não como uma verdade que serve para as nossas vidas, não só durante o coronavírus, não só com H1N1, não só com dengue, não só com sarampo, não só com
as doenças que nos atingem em algum momento, ou com alguma frustração, ou momento difícil que passamos na família, sino como uma verdade que tem que transcender toda a nossa vida. Salmo 91, ele é um salmo de uma pessoa que também falava com sentimentos de incerteza. Com alguém que talvez não conhecia o futuro, com alguém que não sabia os desdobramentos da situação que estava passando, mas com alguém que em meio a toda essa dificuldade, ele vai entender que existe um Deus. E que esse Deus está acima de todas as coisas. Ele é o Deus Criador, Ele é a autoridade máxima sobre as nossas vidas, Ele é dono de todo o que existe, o soberano do universo. E eu quero falar de alguns pontos específicos que nos falam sobre o que Deus está dizendo para o salmista, o que o salmista entende que Deus está falando para ele em meio a momentos de incertidão. Mas antes queria orar com você, mas pode abrir sua Bíblia no Salmo 91. Eu queria orar com você e pedir para Deus estar nos guiando nessa manhã, falando no nosso coração, nos dando, nesse momento de tanta incertidão, fortaleza e, acima de tudo, coragem para enfrentar o que nós não sabemos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado porque a tua fidelidade, ela permanece para tudo sempre. Obrigado porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para tudo sempre. Obrigado porque o Senhor é todo poderoso. O Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor é dono, criador de tudo que existe. O Senhor sabe, na sua vontade, o que é melhor para cada um de nós. O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor luta pelos que são seus. O Senhor é justo, bondoso, misericordioso e nos trata com muita graça. Quero pedir que nessa manhã, Senhor, que nós estaremos meditando no Salmo 91, a Tua palavra possa falar grandes verdades sobre Ti. Eu peço que o nosso coração esteja atento e os nossos ouvidos também ao que o Espírito Santo fala para nós. Pai, eu não quero em nenhum momento ser alguém, um mensageiro de uma fé cega, mas de uma fé, Senhor, que pensa, uma fé consciente, uma fé que entende quem é o seu Deus e por esse motivo permanece confiado ainda em meio a todas as dificuldades. Sabemos que o Senhor permanece o mesmo, Pai, sem importar o que esteja acontecendo ao nosso redor. Eu peço que essas verdades que esse salmo fala sobre Ti, Pai, sejam verdades para nós, verdades que possam ser colocadas na prática durante a nossa vida, especificamente durante esse momento, Senhor, de tanta dificuldade, momento de tanta incertidão. Nós queremos, Pai, ter certeza de que o Senhor é o mesmo e que o Senhor está conosco. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 91. O ano passado nós estudávamos no pequeno grupo os Salmos. E o Salmo 91, ele fala de uma pessoa que precisava segurança. Uma segurança que muitas vezes, quando a gente olha para o governo não consegue nos dar. Uma segurança que o sistema de saúde, talvez a Prevent Senior que você paga, talvez o convênio médico que você paga, não consegue te dar. Talvez o recurso econômico que você tenha não consegue te dar. Talvez a sabedoria, conhecimento, experiência que você tem não consegue te dar, o Senhor consegue. Verso 1, eu quero ler até o final, o verso 16, e depois ir tratando com vocês alguns pontos, tá? Salmo 91, verso 1. Estou lendo na NVI. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ele pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ou da peste também, né? Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu os resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Verso 16: vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salvação aqui também pode ser entendido como cura, proteção ou segurança, tá? A palavra tem esses vários significados. Pessoal, existe uma prerrogativa, se posso dizer, um pressuposto que deve acontecer na sua vida e na minha vida antes, para que de fato nós vejamos a proteção do Senhor. Isso se repete várias vezes nesse salmo e começa no verso 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Para você ter a proteção do Senhor, para você ver a mão do Senhor na sua vida, para você de fato entender que o Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e para tudo sempre, você precisa habitar com o Senhor. Primeira questão, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Lendo esse salmo, essa palavra abrigo, ela também é entendida como tenda ou como lugar de morada especial. Mas veja de quem? Do Altíssimo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Gente, aquele que está na presença de Deus todo dia. Eu faço uma pergunta que você não precisa responder, mas considere. O que é habitar na presença do Senhor? Será que você está na presença do Senhor somente aqui na igreja? Ou quando você está na sua casa e vivendo na sua realidade, o Senhor também está presente? Gente, muitas pessoas pensam que para estar na presença do Senhor, eu tenho que estar aonde? Aqui na igreja. Ou em qualquer outro templo. E que quando eu sair por essa porta, o Senhor já não está, porque aqui é o lugar da habitação dele. Só que na verdade, Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro dos seus filhos, dos filhos de Deus. E Ele também está presente na nossa realidade, controlando com a sua soberania tudo o que nos acontece. Então uma pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa, eu sempre falo, uma pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa que tem ciência de que Deus está presente não somente aqui, não somente quando você se ajoelha do lado da sua cama para orar. É um Deus que permanece ao seu lado ainda apesar da sua infidelidade. É um Deus que permitiu que você acordasse hoje de manhã. É um Deus que continua a te guardar, ainda que você
e eu o temos deixado de lado muitas vezes na nossa vida. Só que para que uma pessoa veja os cuidados de Deus e ela seja ciente da segurança que o Senhor oferece, ela precisa estar ciente de que ela habita a sombra do Altíssimo. Aquele que habita, aquele que faz do Senhor o seu abrigo, pode descansar à sombra do Todo-Poderoso. Descansar, gente, não é você se jogar e começar a dormir. Descansar em Deus é uma coisa que muito crente não sabe fazer. A gente pensa que descansar em Deus é eu vou lá dormir e Deus vai tomar conta da minha vida. Deus pode fazer isso? Pode, mas Ele não é um Deus que trabalha desse jeito. Porque em tudo existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E nós temos responsabilidade de fazermos o que Deus nos capacitou para fazer. Se Deus te deu um trabalho, você precisa fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Agora, onde se demonstra o seu descanso em Deus? Nos resultados. Os resultados não são seus. Tá bom? O resultado de tudo que você faz não é seu, é de Deus. Por exemplo, nesse coronavírus, o que seria descansar? Eu não vou lavar minha mão, eu não vou fazer nada, vou chegar cumprimentando todo mundo, abraçando, beijando, tudo. E vou descansar em Deus. Não. Descansar em Deus, gente, é você usar o álcool em gel. É você tomar muito cuidado com a maneira que você está talvez lidando com a sua saúde, de não enfiar o dedo na boca sem lavar, levar para os olhos, prestar atenção às pessoas que estão doentes do seu lado, cuidar dessas pessoas e cuidar da sua saúde. Porque você, imagine um pai de família irresponsável, que diz assim, Deus vai tomar conta da minha vida, da minha família também. Então ele não lava a mão, ele não faz nada do que foi instruído. Só que somente ele que sustenta a casa. Se esse homem cair doente, quem que vai sustentar o lar? Quem que vai trazer o pão de cada dia? É por meio dele que o Senhor decidiu providenciar as coisas. Então cada um de nós precisa ter responsabilidade, mas ao mesmo tempo descansar em Deus, em que Ele está nos cuidando, em que Ele está nos guardando. Porque pode acontecer também que você toma todos os cuidados possíveis e você fica doente. Porque a vida não se trata do controle que está na sua mão, sino do Deus que está acima de todas as coisas. E você pode ficar doente sendo irresponsável, e você pode ficar doente sendo responsável também. Nossa, pastor, mas é assim mesmo? Sim, porque quem está acima da nossa vida é Deus. E o que vai solucionar o problema desse mundo, gente, não é você lavar a sua mãozinha, não é você parar de lavar a sua mão, não é você tomar remédio, não é você parar de tomar remédio, é Deus. É Deus. A salvação desse mundo, vou fazer um parêntese aqui. Às vezes a gente pensa que é um político, que vai ser um médico, que vai ser um homem, que vai ser você que vai se levantar e vai revolucionar o mundo. Não. A salvação desse mundo somente é Deus. E para que a salvação plena aconteça e todos os problemas desse mundo sejam solucionados, não vai ser um homem que vai trazer essa solução. Vai ser a volta de Cristo Jesus para reinar sobre essa terra, que vai trazer a solução para todos os nossos problemas. Só que enquanto isso, pastor, o que eu faço? Eu faço do Senhor a minha sombra e descanso nele. Verso 2. Essa mesma pessoa pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Naquela época de tantas guerras, de tantas dificuldades, encontrar uma cidade de refúgio, e ainda mais, uma fortaleza, porque cidade de refúgio poderia ser uma cidade com muros.
Só que uma fortaleza já é uma cidade preparada para receber inimigos contra ela. Então imagina, Deus é para nós uma cidade de refúgio, tá? O nosso refúgio, e Ele também é a nossa fortaleza. O Senhor não somente quer te proteger, sino Ele quer lutar por nós. Ele vai lutar por nós, toda vez que nós nos refugiamos nele, que procuramos Ele. Veja que em todo contexto é Deus. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Aqui eu tenho uma pequena letrinha na minha Bíblia, que é uma nota de rodapé. O significado também pode ser praga mortal. Que o Senhor irá nos livrar do caçador e do veneno mortal, tem a NVI. Só que outras traduções podem ter praga ou doenças. Então, olhe, aquele inimigo que você não vê, Deus está tomando conta. E o inimigo não é só o coronavírus. Porque a gente tem que se lembrar que nós temos uma luta espiritual também durante a nossa vida. Imagina os inimigos que o cristão tem. Hoje tem o coronavírus. Depois tem o inimigo desse mundo, Satanás. O nosso próprio coração. Os nossos próprios desejos. As nossas próprias vontades. As dificuldades financeiras e políticas que o mundo passa. Tudo isso, se vamos colocar sobre as nossas costas e lidar com a nossa própria força, o que será de nós? Verso 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Tem uma ideia na Bíblia, no Antigo Testamento, não sei se é a palavra, tá? Se eu estou errando, vocês me corrigem, tá? Escudeiro, tá certo? A pessoa que carregava o escudo para o lutador. O escudeiro normalmente tinha o papel de carregar uma espada pequena e as armas do lutador. Só que ao mesmo tempo, enquanto o lutador se preparava para lutar, quem tinha que protegê-lo? O escudeiro. O escudeiro que carregava as armas, ele devia estar bem capacitado para defender o seu senhor, vamos dizer. Aquele que iria lutar depois. No caso de Golias, não sei se você se lembra que ele tinha um escudeiro que carregava as armas dele. Mas esse escudeiro devia saber lutar e defender o seu senhor. Só que no caso aqui, quem é o nosso escudeiro, o nosso escudo protetor? Deus. E perceba a palavra protetor. Deus não é alguém que luta para fazer o que você quer, tá bom? Ele não é um manequim que você decide, Senhor, vai lá e luta contra o fulano para que eu me dê bem na vida. Perceba que Deus não é um Deus que vai lutar para trazer vantagens para você. Ele é um Deus protetor, que se Ele irá lutar para você, a prerrogativa dele é proteger, guardar, cuidar. Então, se você entende como Deus luta por nós, Ele luta para nos proteger. E em meio a essas dificuldades e tantas complicações, proteção é o que mais precisamos. Só que você já parou para perceber que na sua vida diária existem situações das quais Deus tem te protegido? Para você acordar hoje de manhã, pessoal que mora em prédio, eu moro em prédio. O que garante que o nosso prédio não caiu durante a noite? Somente Deus. O que garante que você não esqueceu o fogão ligado e o seu apartamento não pegou fogo? Não sabe, diz o Caco, né? Deus.
O que garante que você não dormiu errado, deitou sobre o travesseiro e esqueceu de virar e perdeu o fôlego e morreu? Deus. Gente, pequenas coisas mostram que Deus está presente na nossa vida durante todo o dia. Porque Ele nos protege, ainda quando você dorme. Verso 5: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Pessoal, os primeiros 6 versículos, eles vão falar da segurança que Deus fornece aos seus filhos. Só que depois, você vê do verso 13 em diante, a libertação que Deus fornece. Nós temos a segurança que Deus fornece, a libertação que Deus fornece e a garantia que Deus fornece de que Ele permanecerá o mesmo. Então vamos ler. Diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você verá o castigo dos ímpios. Verso 9: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Essa é a garantia principal de Deus para nós. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Agora eu faço uma pergunta. Pastor, eu já lutei para fazer do Senhor o meu abrigo. Eu já lutei para que de fato Deus seja o meu Senhor na minha vida, mas desgraças acontecem ainda sobre mim. E aí, a Bíblia está se contradizendo? O que vocês pensam? De fato, gente, o que diz desgraça aqui se refere especificamente aos inimigos diretos que nós temos. Mas ainda nós habitamos num mundo cheio de pecado, e o mundo cheio de pecado tem consequências. Por exemplo, nós lidamos com doenças na nossa vida. Nós vamos lidar com dificuldade financeira na nossa vida. Nós vamos lidar com o quê? Com a morte. Mas pastor, eu fiz de tudo para fazer do Senhor o meu abrigo e a desgraça me atingiu. Só que a desgraça da qual ele está se referindo aqui é uma desgraça que não tem fim. E nós sabemos, e olhando para esse salmo, no final, você percebe que o resultado da vida do crente não é uma desgraça sem fim. A nossa dificuldade, os nossos momentos complicados que passamos na nossa vida, eles vêm, mas eles têm um fim. A gente vai subindo escadas dia a dia. E até a própria morte é um degrau a mais para nós participarmos da natureza divina. Então perceba que a maneira que nós enxergamos as dificuldades, os momentos complicados, as próprias doenças que nos atingem, elas devem ser diferentes à maneira que o mundo vê. Porque o mundo vê como se fosse um caos, como se fosse uma coisa sem solução, como alguma coisa que não tem fim e que só vai trazer destruição. Porém, a maneira que esse salmo descreve, a maneira que Deus lida com a maldade, é sempre com um final feliz. Quando você lê, entre parênteses aqui, Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, se a Bíblia terminasse ali, nós só teríamos desgraça. Nós só teríamos momentos sem solução, problemas sem solução, tristeza, pranto, choro, homem expulso da presença de Deus. Mas se você for aquele livro que todo mundo tem medo de ler, Apocalipse capítulo 21,
e você vê como termina a história que Deus escreveu, ele termina com um final feliz. Mas perceba que essa vida não termina aqui. Termina num reino onde Deus realmente é o nosso abrigo, onde Deus verdadeiramente é o nosso Senhor, onde Ele verdadeiramente é o nosso protetor. Eu quero pular para o verso 14 e falar especificamente sobre quem são as pessoas que participam da garantia que Deus fornece. Perceba que esse Ele aqui está com minúsculo. Porque Ele me ama, está se referindo a cada um dos filhos de Deus. Eu o resgatarei. E a palavra resgatar, gente, no hebraico, era entendido especificamente por um pagamento. Para você ser resgatado, alguém devia pagar um preço por você. Vocês vão se lembrar da história de Ruth? Quem se lembra de Ruth? Muito bem. Ruth era uma mulher que, por direitos que os judeus davam naquela época, ela devia se casar com um homem muito mais velho, porque por direito ele era alguém mais próximo da família do esposo de Ruth. Quem não conhece Ruth, pegue a Bíblia e leia. São 4 capítulos, muito rápido você consegue ler essa história. Então eu queria dizer o seguinte, mais ou menos assim: um homem velho, pensa já, avançado em idade, iria se casar com uma moça muito nova, quando na verdade tinha outro pretendente no meio, era Boaz. Só que esse homem velho, ele quando viu a Ruth, ele não estava tão interessado na Ruth, mas a Ruth, por ser esposa de um homem judeu, ela tinha terras com ela, as quais esse homem iria possuir se ele casasse com a Ruth. Tá bom? Mas o que acontece? Quando esse homem vê que teria que casar com a Ruth, e não só cuidar da Ruth, mas cuidar também da sogra que vinha junto no pacote, literalmente esse homem diz: eu abro mão. Só que o abrir mão dele não podia ser somente largar tudo e dizer: você tome conta. Ele vai fazer um pagamento, e vocês vão se lembrar o que ele tirou e deu para Boaz. Ele tirou um sapatinho e deu para Boaz. Sabe o que significa essa situação ali? É um resgate. Ou seja, Boaz estava resgatando a Ruth e a sogra e as terras, por meio de quê? Um sapato. O sapato era o pagamento por elas. Só que, gente, essa ideia de resgate aqui é o que Deus faz por aquele que o ama. Deus paga um preço para trazer você de volta até Ele. Deus é o resgatador das nossas vidas. E Ele pagou um preço por nós, para nos resgatar da pior de todas as doenças, que não é coronavírus, que não é H1N1, que não é o câncer, é o pecado. O pecado que nos traz a desconfiança, o pecado que nos traz a incerteza, o pecado que muitas vezes, quando olhamos para a realidade do mundo, nos derruba, o pecado que nos faz nos comparar com as outras pessoas, o pecado que nos faz amar mais as coisas desse mundo do que Deus. Deus pagou um preço para nos resgatar dele. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei. E veja por quê. Veja qual é o motivo pelo qual Deus nos protege de novo. Porque Ele que conhece o meu nome.
Você conhece quem é o Senhor? Você sabe quem é Deus na sua vida? Deus somente faz sentido para nós quando nós passamos por momentos de dificuldade. E a salvação em Cristo Jesus só faz sentido quando nós reconhecemos quão pecador nós somos. Nunca Deus vai ser doce na sua vida se o pecado não for amargo antes. Às vezes Deus é mais um personagem que está ali aleatório, que não faz tanto sentido para mim. Mas sabe por quê? Porque o pecado ainda é doce para mim. Ainda estou tão acostumado a viver como as pessoas do mundo. Então o resgate que Deus pagou por mim não faz nenhum sentido. É uma coisa aleatória. Mas somente se o pecado na sua vida for amargo, Deus de fato vai ser doce para você. Às vezes essa situação que nós estamos passando, como hoje, vem para mostrar quão frágil nossa vida é. Mas para revelar também quão apegado estamos às coisas desse mundo e valorizamos tanto o material antes do que a Deus. E talvez somente se Deus fechar todas as portas, a porta aberta que se chama Jesus vai fazer sentido para você. Você tem que prestar atenção de que Deus pode estar tratando o seu coração com as dificuldades para te mostrar que Ele é a única saída. Que em meio a toda essa frustração, toda essa dificuldade, toda essa comoção que o mundo está, Ele permanece o mesmo. Verso 15. Aquele que de fato entende que o Senhor é doce, ele clamará a mim, eu lhe darei a resposta. Na adversidade estarei com ele. Veja que Deus não diz, não terá adversidade. Ele diz, terá adversidade, mas lá eu estarei com ele. Imagina, de novo, essa noção de que Deus é o protetor que caminha do seu lado. Não de que talvez você não vai passar por nenhuma situação complicada, mas de que estando na situação complicada e difícil, o Senhor está firme. O Senhor permanece. Pastor, se fecharem todos os supermercados porque não tem mais nada, e tudo isso aqui virar The Walking Dead, quem vai permanecer? Deus. Quem vai me sustentar? Deus. Se o mundo se abalar e a economia como nós a conhecemos parar de existir, quem está presente com a gente? Deus. De que maneira Deus irá me sustentar? Gente, Deus está te dando hoje sabedoria, discernimento, inteligência, e talvez hoje você tenha recursos. Tenha sabedoria para administrar o que Deus tem colocado na sua mão. Preste atenção a que nós hoje temos, por exemplo, as mídias sociais. Nós devemos prestar atenção às informações que nós ouvimos, informações que nós passamos. Se nós de fato estamos nos interessando com as pessoas quando estamos passando uma informação, ou não estamos nem sequer filtrando o que estamos ouvindo, gerando muitas vezes pânico, discórdia e brigas entre pessoas, por falta da gente confiar no Senhor e entender que Ele colocou autoridades sobre a nossa vida. Autoridade sobre a nossa vida, queira-se ou não sei se você votou ou não votou no governo, mas o governo foi colocado por Deus.
E nós precisamos prestar atenção à maneira que o governo está vendo a questão, sempre orando e não só confiando em homens, mas confiando em que Deus os colocou sobre a nossa vida. Então, se o governo te dizer, claro, depois de muita avaliação, vai lá, vai para o mercado, faça uma compra a mais, faça isso, mas faça com consciência e com discernimento. Não achando que o mundo vai acabar e tem que matar a pessoa do lado, senão pega mais 1 quilo de arroz que eu. Porque pode chegar a essa questão. Só que o mundo pensa assim. O crente deve permanecer responsável, sensato e pensar nos outros. É agora onde se mostra realmente aqueles 2 mandamentos: amarás ao Senhor o teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Momentos de dificuldade como esse revelam o nosso coração. Primeiro, a nossa confiança em Deus, e segundo, a maneira que nós enxergamos as pessoas. Porque já pensou, você vai para o mercado e você vê um irmão batendo no outro porque o quilo de arroz está um pouco mais caro e ele, antes de ser muito mais caro, tem que pegar. Um crente disputando vaga no estacionamento, talvez porque tenha muita gente já lotando o mercado, xingando o caixa porque o caixa não atende rápido e você precisa ir para casa. Gente, agora é onde nosso coração realmente se revela. Em momentos de dificuldade, o pânico às vezes toma conta. Só que a sensatez, o amor pelo próximo, responsabilidade, mansidão, humildade, tudo deve se mostrar em nós. E a maneira que Deus está presente na nossa vida é suprindo as nossas necessidades. Ele diz, Ele clamará a mim, eu lhe darei a resposta. Na adversidade estarei com Ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. O 16 diz assim, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Quando diz vida longa, gente, não está falando só chegar na idade do nosso querido irmão, seu Valdomiro. Você não está falando especificamente da vida eterna. Ele não está aí, tá? Por segurança. Vida eterna é a garantia que o Senhor nos oferece. A necessidade de a gente compreender de que Deus está mais interessado no que nós podemos apresentar um dia na presença dEle, do que nós podemos carregar aqui hoje. É a decisão de você pensar, quem que toma conta da sua vida? É o escudeiro que permanece fiel? Ou é você com a sua própria capacidade que vai carregar, não só com o coronavírus, mas com todos os problemas da sua vida? Na vida, o Senhor pode permitir que muitas coisas terríveis aconteçam aos seus filhos, como aconteceu com o próprio Jó, como fez com seu próprio filho, o nosso Senhor Jesus. Mas em tudo, em todas essas histórias, nós como filhos, assim como Jó, assim como o próprio Jesus, podemos confiar que Deus continua no controle. Você viu o final da vida de Jó? Você viu o final da vida de Jesus Cristo? Pelo menos nessa terra? Final feliz. Deus está no controle. Nada escapou das suas mãos. Ele é o nosso soberano Senhor e Ele controla toda a nossa realidade. Em quem você confia? Faça do Senhor o seu abrigo. Descanse à sombra do Onipotente. Seja sensato, seja responsável, esteja atento às notícias.
E preste atenção às necessidades dos outros. Porque Deus, em meio a toda essa necessidade, está revelando o nosso coração. A ver se Ele está mais interessado em nós mesmos ou se está interessado também nos outros. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus e Pai, nós sabemos, Senhor, que nessa vida nós passamos por momentos difíceis, como o que estamos vivendo hoje, mas nós de fato queremos fazer do Senhor o nosso abrigo, entender, Pai, que adversidades e momentos complicados chegam, mas nós precisamos sempre manter a prudência, Senhor, na nossa vida. Nos dá sabedoria, discernimento, amor pelos outros. Abre os nossos olhos para que enxerguemos a necessidade não somente nossa, mas também dos nossos irmãos. E que oportunidade enorme temos, Senhor, de apresentar o Evangelho para pessoas que talvez estão sem esperança, pessoas que estão, Senhor, com ansiedade, com falta de paz. Pai, que nós possamos ser luz de fato e sal nesse mundo, nesse momento, em meio a tanta comoção. Guarda nossa saúde, Pai. Precisamos de Ti. Sê o nosso escudo. Nos dá também, Senhor, muita prudência com a maneira que nós lidamos com a nossa saúde. Permite que, Senhor, de fato, aqueles que precisam ir para o médico, que possam ir. Dá também os recursos, Pai, para que esses irmãos possam estar lá. Dá força, Senhor, para cada médico, para cada enfermeiro, enfermeira que está cuidando de pessoas que talvez estejam com sintomas ou mesmo com o coronavírus. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está trabalhando para que nós possamos ter informação boa, para que as informações não sejam distorcidas, para que a gente de fato possa ter essa paz que sobrepassa todo o entendimento em meio a tanta comoção. Eu peço, Senhor, que nossa confiança esteja depositada em Ti e não mais em nenhuma outra coisa, Pai. Que o Senhor seja de fato a nossa cidade de refúgio e também a nossa fortaleza. Essa é a minha oração, Senhor, nessa manhã, e eu peço que o Senhor nos guarde de volta às nossas casas nessa semana, que nos guie, Senhor, em tudo que temos para fazer. Continua guiando também as nossas lideranças, Pai, para que a gente, por meio delas, tenha especificado a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus que nós oramos.